Olá, boa noite. Nós vamos apresentar agora a avaliação A2, parte 3, sobre decodificadores BCD para display de 7 segmentos. O nosso grupo é composto por Cleison Richter, que não pôde estar presente aqui no vídeo por ele trabalhar por escala e não conseguiu liberação do seu trabalho. Mas ele foi bem atuante no trabalho também, participou bastante. Por mim, Cleiton, Jadson Douglas, Matheus Augusto e Paulo Henrique. Com a palavra agora, Matheus vai dar a introdução ao projeto. Boa noite, me chamo Matheus. Vou falar um pouco sobre os decodificadores do tipo BCD. O decodificador do tipo BCD para display de 7 segmentos é um circuito integrado digital que faz a conversão de números ou códigos de códigos binários. Logo, o decodificador faz a operação inversa. Um dos decodificadores BCD mais utilizado para verificar números de 0 a 9 em display de 7 segmentos é do tipo catodo comum, é o CD4511, que recebe nos seus pinos de entrada ABCD os dados em códigos binários e os decodificam para códigos decimal, sendo possível a sua exibição nos displays de 7 segmentos. Tensão de operação varia entre 3 a 18 volts DC, corrente na porta 10 mA, temperatura 55 graus a menos 125 graus Celsius. O display de 7 segmentos é empregado na maioria das vezes a partir de circuitos digitais, como microcontroladores e outros processos que trabalham em sistema binário, devido às inúmeras aplicações que possuem grandezas digitais para serem exibidas. É fundamental para muitos projetos fazer o uso de codificadores e decodificadores. Pode ser aplicado em ambientes industriais para executar funções como exibir contagem de peças em um determinado processo, exibir a temperatura, por exemplo, de um forno, exibir RPM, rotação por minuto de uma máquina, exibir quantidade de óleo lubrificante restante em um reservatório. Os decodificadores também é muito utilizado em empresas de telecomunicações e rádio. Agora eu passo a palavra para o nosso amigo de turma, Jadson Douglas. Boa noite, meu nome é Douglas. Eu vou falar sobre os materiais utilizados no nosso trabalho e a tabela da verdade. Os materiais utilizados foram uma fonte de 2,2 volts, uma placa de ensaio, mais conhecida como protobolo, um interruptor deslizante de 4 entradas, 2 interruptores deslizantes, 7 resistores de 330 ohms, 4 resistores de 10 ohms, um decodificador CD45 ohms, um visor de 7 segmentos e os fios para diferenciar as saídas do display. Indo agora para a tabela, eu vou fazer a simulação das entradas com a saída no visor. Vou só aproveitar aqui o circuito. Quando todas as entradas estiverem no nível lógico baixo, 0, o visor vai apresentar 0 no visor. Quando só a entrada A estiver em nível lógico alto, o visor irá apresentar 1 no visor. Quando a entrada B estiver no nível lógico alto, irá apresentar 2 no visor. Quando tiver o nível lógico alto na entrada B e A, irá apresentar o 3 no visor. Quando tiver a entrada C no nível lógico alto, irá apresentar o número 4 no visor. Quando estiver acionado a entrada C e A no nível lógico alto, irá apresentar o 5 no visor. Quando tiver o 5
a entrada do nível lógico alto na entrada C e B irá apresentar o 6. Quando tiver a entrada C, B e A em nível lógico alto, irá apresentar o 7. Quando só a entrada B estiver acionada, vai apresentar o 8 no visor. Quando a entrada B e A estiver acionada, irá apresentar o nível lógico 9 no visor. Assim concluo minha participação e passo a palavra para o meu amigo Paulo. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Conforme vocês viram, né, o nosso circuito ele tem como principal objetivo a gente transformar um código binário em código decimal, né? E para isso a gente consegue descrever esse código decimal para o display de 7 segmentos. Então, como é que foi que a gente conseguiu montar esse circuito? A gente analisou alguns vídeos, vídeos até orientados pela professora, alguns outros circuitos também montados em atividades, né, em laboratórios, e chegamos à conclusão que nosso circuito ele conseguiu trabalhar da melhor forma, sem trazer danos ao decodificador, com essa tensão, limitando corrente nas entradas, e fazendo com que o nosso resultado principal, de acordo com a tabela da verdade, a gente conseguisse alcançar os dígitos no display, né? Conforme Douglas explicou bastante, né, sobre a questão dos comandos, né? Usamos um interruptor DIP com 4 chaves, né? Conforme vocês podem visualizar. Deixa eu só clicar aqui. Só um minuto. Pronto. Onde a nossa chave 1 ela é representada pela entrada D num dos 4 pinos no decodificador. A chave 2 ela é representada pela letra C, a chave 3 pela letra B e a chave 4 pela letra A. Essas 4 entradas são os 4 pinos de entrada do decodificador. Conforme vocês podem visualizar, as entradas, os 4 pinos aqui na entrada do decodificador. Por gentileza, cita aí os 4 pinos de entrada. Sim, isso aqui. Onde no decodificador, vamos para o decodificador. O decodificador estão nomeados como entrada 1, 2, 3 e 4, né, que seria as entradas A, B, C, D. No caso, a gente colocou em ordem para que não houvesse confusão na hora de acionar essa chave com esse interruptor com 4 chaves. Então, no decodificador, a gente tem 4 pinos de entrada, né, e 7 pinos de saída. Esses 7 pinos de saída são justamente a conversão de um código binário, certo, para um código decimal. Cada saída dessa que foi representada agora, ela vai acionar um diodo emissor de luz, que é o que a gente chama de LED no display. Esse LED, ele representa um segmento que vai de A até G. Se a gente vê a estrutura do display de 7 segmentos, a gente vai ver que cada LED desse é denominado por uma letra, que vai de A a G. Então, a partir do momento que a gente faz os comandos, né, acionando chave 1, a chave 1, 2, 3 ou 4, a gente vai jogando informações, transformando um código binário em um código decimal, e esse código decimal é jogado no display. E esses resistores que a gente colocou na entrada, antes da entrada do decodificador, e na saída, antes de chegar ao display, eles fazem com que a gente tenha um controle de limitação de corrente, para que a gente não traga, como foi dito anteriormente, para a gente não trazer danos ao decodificador. O decodificador, ele nos traz inúmeras possibilidades de trabalhar com ele, como foi explicado anteriormente, em relação ao campo de trabalho, né? Cada setor ele vai ter a sua necessidade e com ele a gente pode conseguir trabalhar em diversas situações.
rotação, como foi explicado, digamos, um teclado onde tem a função de expor hora e etc. Inúmeros usos, né, no mercado. O custo não é alto, certo? Porém, como foi dito anteriormente, é um circuito que precisa ser estudado, precisa ser calculado. Ele requer essa atenção para que não haja danos, né, principalmente no decodificador. Além de todas essas funções, a gente tem mais 3 pinos, que é bastante importante nesse decodificador, que podem ter grande aplicabilidade em diversos projetos. Basta a gente saber a adaptação de cada um de acordo com a nossa necessidade. Então, eles têm grande vantagens, né, nos circuitos, como economizar bateria, registrar o último dígito exibido no display, testar todos os segmentos para validar o display. Ele é um circuito onde a gente consegue ter controle de todas as fases do circuito, a gente consegue ter um controle. Então, isso faz com que se torne um circuito bastante usado em sistema de automação, que requer todo aquele controle. Esses 3 pinos, por gentileza, localiza aí, Cleiton. Esses 3 pinos, eles vão ser apresentados pelo nosso colega Cleiton, que vai falar um pouco melhor sobre eles. Bom, nós temos 3 pinos de controle, como o Paulo disse. Então, o primeiro, que é o teste de lâmpada, ele testa todos os segmentos do display, certo? Ao ser acionado esse botão aqui, certo? Ele mostra todos os LEDs acionados, que indica o funcionamento normal dele, né? Normalizado. Essa entrada ela precisa estar num nível lógico alto, né? 1. E como mostra aqui no display, ele funcionando todos os seus segmentos. O outro botão de controle é o limpando, certo? Também conhecido como blank. Ele apaga todos os segmentos devido a ter um inversor na sua entrada. E ele precisa estar também num nível lógico alto. Por isso nós até decidimos não usar um outro botão no circuito, para que, por ele já ter que estar ativo, nós decidimos já fazer a ligação direta aqui. E o outro botão de controle é a trava, ou também o block, né, como fala, que ele mostra o último dígito que o display mostrou. Então, ao ser ativado, eu posso alterar qualquer outro botão aqui, e enquanto essa função estiver ativa, o display não vai ter alteração no seu segmento. E com isso concluímos o nosso trabalho. Espero que tenha gostado, professora, a todos. O nosso muito obrigado.